Olá, turma, sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais uma aula nossa. Essa aula vai ser sobre tabela periódica, é uma aula que já tem bastante tempo que a gente não vê conteúdo. A gente já tinha revisado para a prova, a gente já corrigiu a avaliação, então vocês devem estar com saudades aí de uma aula de química, ou não. A gente vai ter mais uma aulinha de química sobre tabela periódica, que a gente já abordou um pouquinho esse assunto na última aula que a gente teve, no nosso último encontro, mas eu vou recordar. Então, tabela periódica, está aí o slide compartilhado para vocês. A gente vai falar inicialmente, só para vocês se lembrarem, meu nome é José Carlos Júnior, sou professor de Química de vocês. E aí, de início, eu vou começar falando sobre a origem da tabela periódica. A tabela periódica tem muitos cientistas envolvidos, não necessariamente cientistas estavam fazendo trabalhos em conjunto, um estava sucedendo o outro, mas um principal ficou conhecido que foi esse daqui, Dmitri Mendeleev, que foi o que mais se aproximou da tabela periódica que a gente entende hoje em dia. Se ele mais se aproximou da tabela periódica atual, é porque foi a dele que foi escolhida, aceita socialmente, e não só isso, conseguiu organizar melhor a tabela periódica. Antes da tabela de Mendeleev, os 63 elementos químicos existentes à época, que Mendeleev conseguiu mostrar ali que estavam presentes, eles eram colocados, ordenados em um livro de 63 páginas, onde cada página representava um elemento químico. Então, até chegar a Mendeleev, tiveram alguns modelos. Teve o Dobenheiner que organizou em tríades. Então, você tinha lá elementos em grupos de 3 elementos, sendo a massa desse segundo aqui a média das outras massas do primeiro e terceiro. Então, vamos supor, se a massa do primeiro é 20 e a desse outro é 40, disso aqui vai ser a média, 20 mais 40, 60, dividido por 2, 30. A massa desse segundo seria 30, mais ou menos nessa linha. Champ-Courtois fez o parafuso telúrico. O parafuso telúrico de Champ-Courtois era dessa forma daqui, elementos organizados de ordem crescente de massa atômica ao longo de um cilindro. Então, você tinha aqui os elementos de menor massa, isso aqui ia crescendo a massa como um parafuso. Tiveram a lei das oitavas de Newland, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, meio que organizando a noção de períodos, dando a noção de períodos. A gente vai ver um pouco, a gente já viu um pouquinho. E Mendeleev organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica em colunas. A gente sabe hoje em dia que são os períodos e os grupos. Então, a gente sabe aqui que a gente tem primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto, e os grupos. O primeiro grupo, grupo 1, grupo 2, grupo 3. E uma coisa genial do Mendeleev foi essa parte daqui, essa interrogação. Ele deixou buracos para elementos químicos que não estavam descobertos até o momento para serem encaixados naqueles buracos, que provavelmente tinham características semelhantes ao alumínio, tinham características semelhantes ao silício, e por isso estariam aqui. Depois, Moseley determinou, depois de um tempo, que os elementos não estavam dispostos em ordem crescente de massa atômica, sim de número atômico. A gente vai ver um pouco dessa diferença. A tabela de Mendeleev, a proposta é mais ou menos essa, e a tabela periódica atual tem essa cara daqui. E aí, nessa cara, a gente vai ver o seguinte, tem lá os 18 grupos, os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos. A gente fala mais para frente que são essas linhas aqui de baixo. Então, são 18 grupos e 7 períodos. E, como foi visto por Moseley, o elemento hidrogênio tem número atômico 1, número atômico está aqui, hélio, número atômico 2, lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, ordem crescente de número atômico, e não de massa atômica, como a gente pode ver aqui em alguns exemplos. A gente vai ter exemplos onde a massa está maior para um caso e depois diminui a massa e por aí vai. Por exemplo, aqui, antimônio, a massa 122, telúrio, a massa 127,5 e o iodo é 127, não está em ordem crescente de massa atômica, mas está em ordem crescente de número atômico. Aqui era 51, 52, 53. Já falou um pouco sobre a proposta da tabela periódica. Então, ordenar na época os 63 elementos químicos em ordem crescente de massa atômica, depois foi corrigido para número atômico.
ela é dividida em períodos e famílias ou grupos. As linhas verticais que a gente já citou. Os períodos são as linhas horizontais. A gente viu ali os 7 períodos. São 7 na tabela periódica. E elementos do mesmo período têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Dá para a gente relacionar com distribuição eletrônica. E o número do período vai indicar o número de camadas eletrônicas. Exemplo, sódio, Na11. Distribuição eletrônica do sódio é essa. Repara aqui, quantas camadas eletrônicas o sódio tem? Se a gente fosse analisar, lembrar, a gente vai ver que o sódio ele tem 3 camadas eletrônicas. Por que 3? 1s2, camada 1, camada 2, camada 3. São essas 3 camadas. E ele está ainda no terceiro período. Se eu olhar o outro elemento, cálcio, eu vou ver que ele tem 4 camadas eletrônicas, 4 números diferentes à frente. Se ele tem 4 camadas eletrônicas, indica que ele está no quarto período. Como está aqui? Ó? Sódio, Na, primeiro, segundo, terceiro período. Ele tem 3 camadas eletrônicas. Cálcio, primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Ele tem 4 camadas eletrônicas. Gente, isso é muito importante para vocês verem o seguinte. Se um elemento bário, por exemplo, você pergunta qual é o número de camadas eletrônicas que tem o bário, a gente não precisa fazer a distribuição eletrônica. Tem como a gente saber que o bário tem 6 camadas eletrônicas, sabendo que ele está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período dessa maneira. Diferentemente de famílias ou grupos. Famílias ou grupos, a gente vai saber que elementos químicos da mesma família vão ter propriedades químicas semelhantes. A gente falou um pouquinho já disso. E ainda, elementos do mesmo grupo têm igual número de elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, vou pegar aqui o sódio e o lítio. Esses dois estão no grupo 1 da tabela. Eles vão ter características químicas semelhantes. O ouro e prata. Ouro e prata estão no mesmo grupo da tabela periódica. Então, vai indicar para a gente que eles vão ter, então, características químicas semelhantes. O ouro pode ser substituído pela prata. O ouro pode ser substituído pelo cobre. Substituído por quê? Principalmente em reações que vai precisar usar ouro, porque o cobre é mais barato. E aí usar o ouro sairia mais caro nesse caso. Então tem essa relação. E como eu disse, tem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, a distribuição eletrônica do sódio é essa. Tem um elétron na camada de valência. A camada de valência é a última camada. Camada 3, aqui no caso, que tem maior número à frente. Eu tenho aqui só um elétron, 3s1. E o potássio tem também, na última camada, na camada 4, só um elétron. Um elétron na camada de valência. E se vocês repararem, eu botei ali que ele está na família 1A. Para essas famílias terminadas em A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, em geral, o número de elétrons vai respeitar o número da família. Então, se a família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. Se a família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência. Então, o nitrogênio, todo mundo que estiver aqui na família do nitrogênio vai ter 5 elétrons na camada de valência, porque está na família 5A. Todo mundo que estiver na família do oxigênio, família 6A, vai ter 6 elétrons na camada de valência, pelo que a gente está falando do número da família. Para as famílias B, que são essas aqui, isso não vai se respeitar e a gente vai ver um pouquinho mais sobre essas famílias. Além disso, tem a divisão entre metal e ametal. Essa escadinha aqui, tabela periódica que vai vir numa prova para vocês, não vai vir pintadinha, mas essa escadinha vai indicar o seguinte para a gente. Através dessa escada, vai dividir metal e ametal. Da escada para cá, a gente tem os ametais. Então, tudo que está aqui em amarelo são os ametais. O que está aqui em vermelho são os metais. Então, aqui são os metais e o amarelo são os ametais. O que está em verde são os gases nobres, que a gente vai apresentar até na próxima slide. Então, por exemplo, zinco, ferro, níquel, cobre, o cobalto, são exemplos de metais, aqui em vermelho. Enquanto oxigênio, flúor, cloro são exemplos de metais, junto com o hidrogênio. O hidrogênio, apesar de estar do outro lado, a gente considera ele como um ametal. Ele não tem característica de um metal. O que é a característica de um metal? Pensa no ferro, para você ter característica de um metal. Ferro é um sólido, ou seja, não é fácil de você transformar esse ferro sólido em um líquido. Ele tem ponto de fusão e ebulição alto. Ele tem boa condutividade elétrica, características normais, naturais ao metal. Pensa sempre no ferro, que é um metal comum, ou ouro, ou prata, ou cobre, pode ser também exemplos, até porque o cobre é quem faz a condução de eletricidade nos fios, né? Os nossos fios são fios de cobre, os fios que andam dentro da nossa parede aqui, né?
E, além disso, a gente pode falar de nomes das famílias. A gente vai ver aqui, ó, grupo 1, grupo 2. Então, o grupo 1 recebe o nome, os elementos do grupo 1, de metal alcalino. Então, todo mundo que está aqui, à exceção do hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, franço, são metais alcalinos. Grupo 2, metal alcalino terroso. Então, todo mundo que estiver aqui, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, são metais alcalinos terrosos. A família 3A, o grupo 13, é a família do boro. Então, aqui, ó, grupo 13, família do boro, porque o primeiro elemento químico é o boro. Então, geral que estiver aqui, pertence à família do boro. Quando eu estiver falando isso, é dessa família. Grupo 14, família do carbono pela mesma lógica. Grupo 15, família do nitrogênio pela mesma lógica. O nitrogênio é o primeiro elemento. Agora, volta a ter nome aqui, no grupo 16, 17 e 18. O grupo 16 recebe o nome de calcogênio, o 17 halogênio, e 18 gases nobres, que a gente já viu o que são os gases nobres, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente porque eles são nobres, a questão da estabilidade desses elementos. Mas 16 e 17, um representa o calcogênio e o outro halogênio. 16 calcogênio e 17 halogênio. Para a gente lembrar, tenta seguir uma ordem alfabética. Calcogênio vem antes de halogênio. C vem antes do H. Então, calcogênio, C, vem antes de halogênio. Calcogênio é 16, halogênio é 17. Ver se vai mais ou menos. Isso é uma coisa que a gente vai ter que lembrar para a prova. Para avaliação, para o que for. Então, tá lá. Outra coisa que a gente pode ter em relação, eu já acabei citando um pouquinho, os elementos das famílias A têm o número de elétrons na camada de valência evidenciado. Então, família 1A, um elétron na camada de valência. 2A, 2. Isso se repete, 7A, 7 elétrons na camada de valência. 6A, 6 elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, o carbono está na família 4A. Então, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Assim como o germânio, que está na família 4A, também tem 4 elétrons na camada de valência. Certo? Repara que aqui, eu coloquei que família 8A, em sua maioria tem 8 elétrons na camada de valência, à exceção do hélio, que é o He. O hélio tem um número atômico igual a 2. Então, o número de elétrons deles vai ser só 2. Não tem como ele ter 8 elétrons na camada de valência. Ele só vai ter 2 elétrons na camada de valência. E essa é a exceção. Para a gente terminar, já estamos terminando essa aula. Diferença entre metal de transição e elemento representativo. Não tem muita coisa. É só isso aqui, ó. Família terminou em B, os elementos vão ser chamados de metal de transição. Família terminou em A, vai ser chamado de elemento representativo. Como isso cai? Então, vamos supor, a questão falou o seguinte: eu tenho um elemento representativo que tem número atômico maior do que 30. Que elemento representativo é esse? Opções: zinco, cádmio, galho ou prata. Zinco, cádmio e prata, todos esses três são metais de transição. Se eu quero um elemento representativo com número atômico maior do que 30, vai ter que ser o galho aqui. O galho é o único que tem entre todos, que é um elemento representativo. E ele tem número atômico maior do que 30, 31 ali no caso. Então é mais ou menos nessa linha. Elemento representativo é diferente de metal de transição. Só saber que elemento representativo são as famílias terminadas em A. E metal de transição são as famílias terminadas em B. Então, esses seriam os metais de transição, os do meio aqui da tabela. Escândio, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco são metais de transição, assim como todos esses outros que estão nessa caixa. E é bom a gente diferenciar os metais de transição interna, do bloco F da tabela periódica, são esses aqui de baixo, e os externos, do bloco D. Gente, é importante falar de bloco F e bloco D, só para lembrar que isso daqui é bloco D, porque todo mundo que tiver distribuição aqui, vai ter, que todos esses elementos em roxo vão terminar a distribuição em D. Então vai ser alguma coisa, 5D alguma coisa, 3D algo, 4D alguma coisa. Agora eu tenho uma visitinha especial. Oi, fala aí. Eu estou gravando uma aula, você quer participar da gravação? Não? Então deixa eu gravar aqui a aula, bate aqui. Quero uma brincadeira. Brincadeira? Você conhece a tabela periódica? Não, aquele bloco que cai ou fica... A gente está falando aqui de outro bloco, de bloco F e bloco D. Então, só um instantinho. Eu, sinceramente, não lembro de onde eu parei, mas meu cunhado ficou apagando e acendendo a luz e tive que parar aqui. São os imprevistos. Então, bloco D e bloco F, como eu tinha falado,
esses aqui são do bloco F. Só para reforçar, se vocês lembram, esses elementos aqui, lítio, berílio, sódio, magnésio, potássio, cálcio, rubídio, estrôncio, césio, bário, frâncio e rádio, esses elementos são os metais de transição eles são elementos representativos. Mas se a gente fosse colocar um bloco para eles, seria um bloco S. Todo mundo vai terminar a distribuição aqui com S. Todo mundo que está aqui, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, todo mundo para baixo, são os do bloco P. Então, essa caixa aqui, ó, que eu estou marcando, seria bloco P. Mas metal de transição, então, do bloco D, seriam esses aqui. Do bloco F, seriam esses aqui que estão marcados em vermelho. E esses do bloco F, é importante citar que, apesar deles estarem aqui na tabela periódica, do lado de fora, eles são metais de transição interna, porque eles estão dentro da tabela periódica, propriamente dito. Então, eles estão meio que numa gaveta. Está aqui escrito lantanídeo e actinídeo. Série dos lantanídeos é todo mundo que está aqui embaixo. Então, é meio que como se eles estivessem dentro dessa gaveta. Do número 57 atômico até o 71, está todo mundo na série dos lantanídeos, nessa gavetinha, no grupo 3. Dos actinídeos, está todo mundo nessa gaveta, do 89 a 103. 89 até o 103. Todo mundo nessa gaveta aqui dos actinídeos, começando pelo actínio, começando pelo lantânio, nessa outra parte. Ok? Gente, de tabela periódica, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês estejam bem e que vocês tenham entendido o máximo possível. Tamo junto, até a próxima, valeu!